Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago resenha e promoção pra vocês. A Sereia é o primeiro livro da Kiera Cass. Ele foi lançado pela primeira vez em 2009 de forma independente pela autora e agora em 2015 ela relançou o livro, deu uma revisada nele e a editora seguinte está lançando o livro aqui no Brasil hoje e eu trago a resenha para vocês e um sorteio de um exemplar para vocês também. Esse livro aqui, diferente da série A Seleção, é um volume único, então vocês não precisam ter aquela preocupação de não quero começar mais uma série e tal, porque é livro único. Foi uma delícia de leitura pra mim e eu tava assim bem ansiosa pra vir falar dele pra vocês, porque realmente foi uma leitura que eu gostei bastante. O A Sereia, ele é uma releitura da mitologia das sereias, então a Kiera Cass resolveu contar esse mito da forma dela, trazendo elementos próprios dela daqui. E com isso a gente conhece a protagonista, que é a Kallen, que tinha 19 anos na década de 30, quando ela com a família sofreram um naufrágio enquanto eles faziam uma viagem de navio. E aí, quando ela estava então para morrer afogada, ela pede para continuar vivendo, que ela não quer morrer naquele momento, e o pedido dela é atendido pela água. Em troca da ajuda, então, a Kallen vai poder viver, só que para isso ela vai precisar servir a água durante 100 anos. Nesses 100 anos, ela vai ficar sob a forma de uma sereia, mas não é aquela forma que a gente está habituada, tipo metade mulher, metade peixe. Ela realmente continua como uma garota. E ela vai manter a aparência e a idade dela durante esses 100 anos. Ela não vai envelhecer, ela não vai adoecer, ela não pode morrer. E terminados esses 100 anos, ela ganha a liberdade dela de novo e pode viver a vida dela, só que esquecendo absolutamente tudo que ela já tinha vivido antes do naufrágio e durante os 100 anos da transformação. E ela aceita fazer isso então, já que ela quer viver, e passa a servir a água junto com as outras irmãs sereias dela. E como assim servir a água? A água, para continuar servindo o propósito dela, então, que é o de manter a vida, ela se alimenta da morte. Então as sereias, com o canto delas, provocam acidentes de navio, provocam afogamentos, enfim. E através da morte dessas pessoas é que a água tem forças para continuar servindo a vida. Então a morte de alguns serve para a vida de milhões. E as sereias, elas odeiam, na verdade, ter que fazer isso. Elas sofrem muito com toda a morte que elas causam. Então, e esse foi um dos pontos principais do livro pra mim. Foi uma das coisas que mais me agradou. Eu gostei demais em ver todas essas emoções das garotas ali, como elas, ao mesmo tempo em que elas são gratas pela vida de sereia que elas têm, porque muitas delas tinham vidas bem sofridas antes de se transformarem em sereias, então elas são gratas por terem sobrevivido sobre essa forma, mas ao mesmo tempo elas também sofrem muito com aquilo que elas precisam fazer. Não é algo sempre, então é só nos momentos em que a água já perdeu as forças e ela precisa ser alimentada que elas precisam cantar. E a Kallen, principalmente, é a que mais sofre, então ela sente demais tudo isso, ela sofre demais com o papel que ela tem que exercer, só que ao mesmo tempo ela tem uma relação muito próxima com a água, porque a água, ao mesmo tempo em que ela acaba sendo vilã nesse ponto, ela também é mãe, ela também conforta as filhas sereias dela, então essa relação entre elas é assim, complexa e é muito bonita. Eu gostei demais de como a Kiera Cass descreveu todos esses momentos, como tem delicadeza na escrita dela, tem beleza e também tem momentos de bastante intensidade. A Kallen também, ela é uma das mais obedientes das sereias que a água já teve. Na verdade, ela é a mais obediente, ela é a mais próxima da água exatamente por isso, porque ela tem essa relação muito próxima com ela. E a Kallen acaba, na verdade, entrando em conflito, porque embora ela sempre tenha sido muito obediente, tenha sempre respeitado todas as regras, ela acaba conhecendo uma pessoa que faz com que ela resolva mudar um pouco isso e que ela tenha vontade de deixar de ser assim tão obediente. As sereias, elas não podem
se apaixonar por humanos, porque elas não podem correr o risco de revelar o segredo delas. Tanto que para os humanos, elas não conversam, elas não falam, porque a voz delas é fatal. Se elas abrirem a boca, as pessoas ficam sob encantamento e vão querer se matar. Então, elas são muito bonitas, mas elas não conversam com as pessoas, elas não podem fazer isso porque elas têm que manter o segredo delas. E eu gostei também de como a Kallen entra em conflito, assim, de como ela vai conhecer diferentes formas de amor. Eu gostei demais da relação das sereias entre si, então da irmandade que tem entre elas, da amizade, da lealdade. Então, tudo isso foram os pontos positivos. O próprio romance que tá aqui também me agradou bastante, eu achei a história bastante bonita. Ela tem seus momentos também de bastante intensidade, então eu acho que isso também acaba sendo uma marca da Kiera Cass, porque se você lê os livros dela, você percebe como as histórias de amor, ao mesmo tempo que elas são ingênuas, elas também são fortes, e elas são aquelas histórias de amores eternos e totalmente intensos, e isso tá presente aqui também. E eu gostei bastante disso. O romance em si não foi o principal ponto do livro pra mim. Eu acho que a relação entre as sereias e a relação delas com a água ganhou destaque pra mim. Eu realmente achei muito bonito como a Kiera Cass desenvolveu tudo isso, mas ainda assim o romance também me agradou como um todo. A escrita dele é super gostosa, é super leve, super fluida, então foi uma leitura também que me envolveu bastante, que me permitiu bons momentos de descontração, de entretenimento, então foi um livro assim ótimo para eu relaxar. E é com certeza um livro que eu recomendo pra vocês, então gostei realmente bastante da leitura dele. Eu achei ele bem diferente assim da série A Seleção no sentido da história, em termos de escrita, como eu falei, então a gente consegue notar as semelhanças. Mas ainda assim não tem como comparar os dois, porque são obras bem distintas. Mas em alguns pontos a Sereia me conquistou mais do que a série A Seleção. Da mesma forma que a série A Seleção também tem seus pontos que eu prefiro em relação à Sereia. Mas de um modo geral, leitura bastante recomendada. Se você quiser então concorrer a um exemplar, se inscreva no canal. Então é necessário, além de se inscrever no canal, também ter um endereço de entrega no Brasil e preencher o formulário dele que vai estar ativo lá no blog. Então eu deixo o link pra vocês aqui embaixo. Além dessas entradas obrigatórias, tem mais algumas entradas que são opcionais, então só quem quiser concorrer com mais chances é que precisa preencher. Se você não quiser concorrer com essas chances, você não precisa. E a data certinha de até quando a promoção fica no ar também tá lá no blog. Então não deixem de acessar e boa sorte a todos. Se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever e assim você já concorre na promoção, se ela ainda estiver ativa quando você estiver vendo o vídeo. Se você gostou do vídeo, também deixa o seu curtir para acompanhar as próximas novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo.